Aí a gente tem a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é muito importante dentro da eletrodinâmica, porque ela fornece parâmetros de comparação entre corrente elétrica, diferença de potencial e resistência, né? Diferença de potencial a gente viu lá na eletrostática, né? Vocês viram lá na eletrostática que a diferença de potencial é muito importante. Agora a gente vai estudar a diferença de potencial associada com corrente, né? Então a gente está aí uma figura de uma bateria ligada a um resistor, né? Tem ali aplicando a diferença de potencial e saindo dessa bateria sai uma corrente que depende, né, da intensidade dessa diferença de potencial. O que gera a corrente é justamente o que? É a diferença de potencial, né? É a energia que a gente fornece esses elétrons no condutor para eles se movimentarem. Então aí a gente tem a diferença de potencial representada pela letra U, né? Ou DDP, né? Nos terminais do resistor. Mantida a temperatura constante, né? Por que temperatura constante? Depois a gente vai ver na segunda lei de Ohm que a temperatura também influencia na resistência elétrica, né? Quanto maior a temperatura, a gente vai ver o que acontece. A resistência elétrica, ela diminui, fornece o que? Passagem de corrente elétrica maior, né? Então a gente tem um diagrama. Então a gente tem, matematicamente aí, a lei de Ohm, né? O que é a lei de Ohm? U igual a RI, né? Ou seja, a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente, né, e a resistência elétrica. Mas aí a gente está a letra U. Em alguns casos vocês vão achar a letra V, né, que também pode ser diferença de potencial. Em alguns casos é tratado assim. E as unidades aí. U, diferença de potencial, ou DDP. Unidade V, volt, né, que é a mesma unidade lá da eletrostática. R, resistência elétrica, ou Ohm, né? A gente tem um símbolo ali, entre colchetes, que é uma letra grega, que significa ômega, né? E a gente tem I, que é a corrente elétrica, a intensidade ou intensidade de corrente elétrica, que a gente viu lá, que é amperes. Então a gente tem um exercício aí, clássico, né? Que fornece pra gente o quê? Um parâmetro de comparação entre corrente elétrica e diferença de potencial que estão num resistor elétrico, né? Então, o gráfico abaixo representa o comportamento da corrente e da DDP em um condutor, né? Diga-se o condutor depende da lei de Ohm. Se obedecer, calcule sua resistência elétrica. Então a gente tem aí um gráfico, né, que associa o quê? DDP com corrente, né? A gente vê pontos associados a essa reta aí. Então a gente tem as palavras-chave para ajudar a gente na análise, né? O gráfico, né, representa corrente, DDP, né? Diga, né, se obedece à lei de Ohm e calcule sua resistência. Então, o gráfico representa o quê? Uma relação linear entre DDP e corrente elétrica. O que é uma relação linear? Relação linear pode ser uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Como a gente viu que a inclinação da reta ali favorece o quê? Uma grandeza diretamente proporcional, né? Então, como a gente viu lá no começo. Então, vamos aplicar a lei de Ohm. U igual a RI. Se a gente achar o quociente entre diferença de potencial e intensidade de corrente, a gente acha justamente a resistência, né? Ou seja, uma resistência constante, né? Muito importante isso, a resistência constante. Se eu aumento a DDP nesse resistor, eu também aumento a corrente, né? E isso, se diminuir, diminui, e o quê? De forma o quê? De forma proporcional. Então a gente tem aí, vamos substituir as unidades. Então a gente tem 5 volts e 0,1 amperes. Fazendo essa divisão, 5 dividido por 0,1, a gente acha o quê? 50 ohms, ou seja, achamos a resistência desse resistor. A gente tem agora a segunda lei de Ohm, né? Que é uma lei que a gente usa associado ao quê? A geometria do material, né? O que é a geometria? A largura, comprimento, né? Área. Essas grandezas fazem o quê? O material ter mais resistência que o outro, né? Então, experimentalmente, Ohm verificou que a resistência de um resistor depende do material que o constitui. Esse condutor e suas dimensões e de sua temperatura. Ohm verificou que a resistência R do resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento, né? Ou seja, quanto maior for o comprimento, né,
maior vai ser o quê? A minha resistência. Então a gente tem outras grandezas aí. Inversamente proporcional o quê? A área de sua seção, certo? Se eu tenho uma área grande, então ela, o que acontece com ela? Ela apresenta uma passagem maior de corrente, diminuindo a minha resistência, né? Fazendo essa análise. Então a gente tem aí a representação de um fio, né, de comprimento L e área A. Que área é essa? A área da seção transversal, ou seja, a área do círculo, né? É uma área, πr ao quadrado, que a gente conhece. Então a resistência é ρ L sobre A, onde ρ é o quê? É a resistividade do material. O que é resistividade em si? É a capacidade do material o quê? A capacidade do material resistir à passagem de corrente elétrica, né? Depende de cada material. Cada material tem uma resistividade diferente. Segunda lei de Ohm, né? Então a gente está vendo aí as grandezas que caracterizam ela. Então a gente tem R, que a gente viu lá da primeira lei, mas também que está na segunda, que é resistência elétrica. Então é ômega, né? Ohm, em homenagem ao Ohm. Tem a resistividade elétrica, né? Pela letra grega ρ, né? Que a unidade é ômega metro. Está lá ômega vezes metro, né? E a intensidade é o comprimento do fio, e não L, né? Comprimento do fio em metros, né? Normal, sistema internacional, e área, que é o que? Em metros quadrados, né? Também sistema internacional aí. Então a gente tem um problema aí envolvendo a segunda lei de Ohm. Dois fios, né? Um de cobre com resistividade 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro e outro de alumínio com resistividade 2,8 vezes 10 a menos 8 ohm metro, possuem mesmo comprimento e mesmo diâmetro, certo? Se ambos forem percorridos pela mesma corrente I, pode-se afirmar que as resistências ômicas dos fios são iguais. B. A DDP é menor no fio de cobre. C. O fio de cobre tem uma DDP maior do que o fio de alumínio. D. A perda de energia por efeito Joule é menor no fio de alumínio. E. Submetidos à mesma DDP, separadamente, os fios, né? Então a gente tem aí, se os fios são submetidos à mesma DDP na E, né? Traduzindo. Então a gente tem as palavras-chave para poder ajudar a gente, né? A gente está comparando dois fios, né? Aí a gente tem, vamos caracterizar aí quantitativamente a resistividade. Quem é maior e quem é menor, né? Resistividade, a gente tem aí uma com 1,7 vezes 10 a menos 8, né? Do alumínio. E tem a outra aí, 2,8 vezes 10 a menos 8, né? Possui mesmo comprimento e diâmetro. Ou seja, comprimento e diâmetro dela não modifica nada. O que vai modificar vai ser o quê? A própria resistividade, né? Então a gente tem uma resistividade maior para onde? Né? Para qual elemento aí? Alumínio ou cobre, né? Então a gente tem um cobre aí 1,7 e alumínio 2,8. As ordens de grandeza são as mesmas, né? 10 a menos 8. Então a gente vai comparar. Então aí, pela segunda lei de Ohm, a gente tem aquela formulazinha, né? R igual a ρ L sobre A. Sendo que L e A são o mesmo para os dois, né? Para os dois comprimentos. Então o que vai fazer a diferenciação vai ser o ρ, né? A gente tem um ρ ali. Então o ρ do cobre é menor que o ρ do alumínio. Né? Um tem 1,7 e o outro tem 2,8. Então, se o meu ρ do alumínio é menor, significa o quê? Que minha resistência do alumínio é menor, né? É isso que a gente quer analisar. Dependendo o ρ faz a gente analisar o quê? L sobre A iguais, não fazem diferença nenhuma, então a gente quer a resistência. Vamos pegar a resistência do alumínio é maior, porque sua resistividade é maior. E a do cobre é menor, porque sua resistividade é menor. Então, a maior resistividade é do alumínio, fazendo o quê? Maior resistência também ser do alumínio, né? Como a gente tem pela primeira lei de Ohm, que a DDP depende o quê? Da corrente elétrica e da resistência, né? E a gente disse que são percorridos pela mesma corrente elétrica, a gente faz o quê? A resistência ser o quê? O principal fator de diferenciação. Ou seja, se eu tenho uma resistência maior do alumínio, vai passar uma corrente elétrica, passando pela mesma corrente elétrica, vai acontecer o quê? Fazer uma DDP maior no fio do alumínio. Ou seja, lá nas nossas respostas não tem maior DDP, certo? Então a gente fica com a menor DDP, que significa o quê? Que o fio de cobre, né, tem menor resistência elétrica, fazendo que neste fio tem uma menor DDP, ou seja, a alternativa B.
Então a gente tem aí o diagrama, né? Associado aí aos resistores, a gente tem a lei de Ohm, né? Que fornece, né, a relação entre DDP, corrente elétrica e resistência elétrica. Então a gente tem a associação de resistores agora, que é muito importante. A gente viu os resistores, viu as leis de ohms, né? De Ohm, a primeira e a segunda. E agora a gente vai ver como esses resistores podem ser associados para que forneçam para a gente características, né? Características deles. Então a associação pode ser série, né? Onde todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, né? Isso é muito importante, né? Uma associação série é o quê? É uma associação onde os resistores têm o quê? Em comum apenas uma de suas pontas, né? Estão fazendo passar o quê? Sobre eles o mesmo fluxo de elétrons ali, gerando uma corrente elétrica, né? Então a resistência equivalente, né? A gente vai ver isso muito em associação de resistores. Resistência equivalente, ela não existe, né? O que é resistência equivalente? Ela é uma ferramenta matemática que a gente utiliza para poder facilitar nossos cálculos, né? O que a gente faz? Substitui todas as resistências do circuito por uma, né? O que? Que é a soma, né? É a arrumação matemática total que a gente simboliza por uma resistência só, né? Para facilitar nossos cálculos, mas que no circuito de verdade não existe. Isso é bom ressaltar, para a gente não confunda, que tem muitos casos de confusão com isso. Então é muito fácil que na resistência equivalente série, o que? Esse resistor que eu falei é a soma de todos os outros resistores. Que soma é essa? É uma soma algébrica normal, né? Tipo como você soma 1 mais 1 mais 1, né? É uma soma normal. Então é muito fácil quando identificar com uma resistência equivalente a série, né? Ou seja, é só a gente ver se eles são percorridos pela mesma corrente. E das 9 leituras dos amperímetros, A, B, C e D. Como é que a gente tem? Não, eu esqueço também que é fita não.